e hoje eu irei fazer a palestra sobre matéria escura, o que nós sabemos atualmente. É o sumário sobre os tópicos que serão falados. Introdução. Atualmente, o que se sabe sobre o universo é que apenas aproximadamente 5% a 4,9% dos elementos conhecidos, de toda a matéria conhecida atualmente, que normalmente a gente chama de matéria ordinária, são conhecidas. Mas por que estudar matéria escura? A matéria escura ela é 23% aproximadamente do que compõe o nosso universo. E o resto é energia escura, que nós também não sabemos. E grande parte da matéria bariônica ela está na forma de hidrogênio e hélio livres. Isso é, dispersa no universo. O que é matéria escura e aonde nós encontramos ela? Bem, inicialmente a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente afirma que matéria escura ela é uma matéria que quase não emite ou não emite espectro eletromagnético e só interage gravitacionalmente. E normalmente ela está bastante concentrada na área do disco e do halo de uma galáxia. A imagem à direita mostra mais ou menos onde é o halo, onde é o disco, e à esquerda mostra a representação de uma imagem de como seria a matéria escura envolta numa galáxia. À medida que a gente avança para dentro da galáxia, a quantidade de matéria escura tende a diminuir. Isso é, na parte mais externa, ela tende a crescer. Quais os tipos existentes? Atualmente, pelo que a gente sabe, existem 3 tipos. A matéria escura fria, a qual é mais presente no universo, e a que tem a menor velocidade. A matéria escura morna, ela é relativista, isso é, ela se move a uma velocidade próxima da luz, e a matéria escura quente, ela é ultra-relativista, isso é, ela é extremamente próxima à velocidade da luz. Nas imagens, podemos ver uma representação computacional de como seria se cada uma dos tipos de matéria fosse mais presente no universo. A primeira, a imagem superior, ela é como se o universo tivesse uma grande quantidade de matéria fria, que é bem próximo do universo como conhecemos. Por isso, nós acreditamos que a matéria escura fria ela é mais presente no universo. E a matéria escura quente é a bem menos presente. Ela é extremamente... Ela não é tão presente no universo. O resumo histórico. Para a gente entender um pouco de como foi descoberto, de como nós sabemos se ela existe, na verdade, é necessário voltarmos um pouco no tempo. Antigamente, lá pelos anos de 1900, 1800, já começava a se observar que existia alguma coisa no universo que poderia estar interferindo e que não emitia luz, não emitia nada. Uma das primeiras pessoas a observar isso foi o Lord Kelvin, em 1884, que chamou eles de corpos escuros.
Henrique Poincaré apelidou esses corpos escuros de matéria escura, o nome que nós costumamos dar hoje. Em 1922, Jacobs foi o primeiro a notar a existência da matéria escura usando velocidades estelares. História moderna. Friedrich Zwicky. Em 1933, ele conseguiu calcular a velocidade aparente de 8 galáxias no aglomerado de Coma. Ele obteve um valor muito diferente do esperado para a razão entre a velocidade e com a razão da massa da luminosidade. E a partir disso, ele tentou entender mais ou menos como funcionava e afirmou que talvez existisse uma grande quantidade de matéria escura. Como ele falou, devemos saber quanta matéria escura é incorporada nas nebulosas na forma de estrelas frias, corpos sólidos, macros e micros e gases. E saber até que ponto a luminosidade aparente dada pela nebulosa é diminuída pela absorção interna da radiação devido à presença da matéria escura. Ele foi um dos primeiros a afirmar que ele foi um dos primeiros a afirmar que a matéria escura realmente existia, pois naquela época havia só indícios, uma vaga ideia de que existia, mas que não era levado muito a sério. Na imagem vemos ele e o seu observatório, o qual ele trabalhou durante anos. Vera Rubin e Chris Ford. Agora entramos na história da Vera Rubin e da Chris Ford. Eles trabalharam sobre a rotação da galáxia Andrômeda e eles notaram que a velocidade das estrelas mais externas giravam com a mesma velocidade das galáxias centrais, indo contra as leis de Newton, pois usando o princípio da conservação de energia, o que nós esperaríamos seria que as centrais girassem mais rápido do que as externas. E assim eles conseguiram comprovar que existia alguma massa que interferia nessa velocidade que fazia elas serem iguais, comprovando assim a existência da matéria escura, o qual influencia o movimento das estrelas, mas com sua força gravitacional. Quassim e Kahneman, eles foram os primeiros a detectar as lentes gravitacionais, pois eles notaram que haviam dois quasares a uma distância muito próxima, com o mesmo brilho, e que seus aspectos eram extremamente iguais. E os objetos, na verdade, eram sóis. E a partir dessa descoberta, foi um forte indício da existência de matéria escura, porque um dos principais modos de observar a sua existência é por meio de lentes gravitacionais. As evidências. O estudo de movimento de galáxias, principalmente feito inicialmente nos anos 900
1930, 1950. Isso é por curva de rotação. Ela é um gráfico da velocidade das estrelas ou do gás de uma galáxia em função da distância do seu centro da galáxia. E nós costumamos usar as leis de Newton. A massa dentro de uma órbita qualquer que é delimitada por nós, a sua velocidade orbital vezes 2 vezes a distância da galáxia ao centro galáctico, dividido pela constante gravitacional, o qual está representado nos próximos slides. Estudo do movimento de galáxias. Eu resolvi trazer um pouco da explicação matemática de como funciona a descrição da órbita circular em torno de um centro de uma galáxia. A partir de uma distância r, a gente pode saber que ela vai sentir uma aceleração dada por v quadrado sobre r, onde r é a distância do centro até a órbita, v é a velocidade de sua galáxia, e também podemos escrever isso em função da constante gravitacional da massa r dividido por essa distância ao quadrado. E podemos, a partir disso, isolar a velocidade, igualando as duas fórmulas. E para órbitas suficientemente grandes, podemos considerar que existe uma constante de proporcionalidade entre v e 1 raiz de r. Aqui nós vemos o que é observado e como nós esperaríamos o decaimento dessa sua velocidade. Vemos na imagem à esquerda que a velocidade do disco, nós esperaríamos que ela decaísse à medida que o raio fosse aumentando. Que a sua velocidade decaísse à medida que o raio fosse aumentando. Então, como nós esperaríamos isso e nós observamos outra coisa, nós podemos afirmar que existe alguma coisa ali, alguma massa ali, que interfira nisso. E a partir de existe alguma coisa que interfira diretamente na massa do que é observado, a ponto de modificar o gráfico. Na imagem à direita, foi explicado como seria mais ou menos a distribuição de massa do que é esperado. No disco, como é calculado experimentalmente, e no halo, como seria. Nota-se que no halo, quanto maior a distância do seu centro, mais matéria escura tende a acumular nele. As gravitacionais, elas são outro forte indício de que a matéria escura exista. Ela é formada devido à distorção do espaço-tempo, causada pela presença de um corpo de grande massa entre um objeto e um observador. E algumas lentes são criadas por corpos celestes que aparentemente não emitem radiação eletromagnética, ou se emitem tão fracamente que nós não conseguimos detectar atualmente. Elas distorcem o espaço-tempo de tal forma que a luz e qualquer outro objeto que passe
realize um movimento curvilíneo em sua órbita. E elas atuam igualmente em todas as radiações eletromagnéticas. Agentes gravitacionais. Existem duas fórmulas para calcular a lente gravitacional. A primeira é o anel de Einstein, que ela é mais complexa, mas também mais completa, a qual tende a descrever quando quando todos os observadores e os objetos estão alinhados, e existe a fórmula para se obter a deflexão desses objetos, que é o ângulo de deflexão é igual a constante gravitacional multiplicado pela massa dividido pela distância, da distância do observador até a radiação, e c é a velocidade da luz no vácuo. As principais evidências teóricas que nós temos atualmente é o teorema do virial. A expressão virial deriva do latim viris ou virius, que quer dizer força ou energia. Ela foi notada inicialmente por Frick, que já foi falado anteriormente, e é muito utilizado para galáxias que não possuem velocidades não relativistas e que nós automaticamente podemos usar as leis de Newton. Não é aplicável em galáxias de estrelas jovens, galáxias em colisão ou aglomerados de galáxias em fase de formação. Aglomerado com N galáxias de massa MI e vetor XI, nós podemos escrever a energia cinética como meio da somatória das massas multiplicado pela derivada do vetor posição pelo tempo ao quadrado. A energia potencial gravitacional também podemos escrever, pois nós temos a massa e nós temos a posição. O qual seria a energia potencial é igual a menos a constante gravitacional dividido por 2, somado por todas as massas multiplicadas por todas as massas menos ela, dividido pelos vetores posições, pela distância entre os vetores posições. O momento de inércia, nós também podemos descrevê-lo, pelo mesmo motivo do anterior. Vamos calcular igual a I equivalente à somatória das massas multiplicado pelo vetor posição ao quadrado, o qual nós podemos tirar a sua segunda derivada, que fica igual a 2 vezes a somatória das massas, o qual é multiplicado pelo vetor posição, multiplicado escalarmente pela segunda derivada do vetor posição, somado pela real, que seria a segunda derivada do momento de inércia é igual a 2 vezes a energia potencial gravitacional mais 4 vezes a energia cinética. E igualando eles a zero, pois não há momento de inércia numa galáxia, uma galáxia de referência, nós podemos considerar isso, nós podemos, a partir disso, encontrar a velocidade esperada na galáxia. Nucleossíntese primordial. De ver uma foto da radiação cósmica de fundo tirada pelo telescópio Planck.
A nucleossíntese primordial, ela ocorreu no início da formação do universo e é responsável pela criação dos primeiros elementos, a qual inicialmente haviam o próton e o nêutron, aí se juntaram, aí formaram o deutério, aí juntou mais um nêutron, aí formou o trítio, e juntou mais um próton e formou o hélio. E a sua abundância, e a abundância desses depende da abundância de bárions no universo. E o que nós esperamos? Mas o que nós esperamos? Dos valores das constantes de densidade bariônica. Nós esperávamos que fosse algo em torno de 0,04, 0,05, se existissem somente matéria bariônica. Mas o valor obtido para essa constante foi de 0,2, ao observarmos o qual demonstra que há algo ali que é extremamente massivo e que tem de ser mais denso do que a matéria bariônica em si. Os candidatos à matéria escura. Como nós já falamos anteriormente, existem três tipos de matéria escura, o qual nós resolvemos dividi-lo para o melhor entendimento de quem está assistindo. A matéria escura fria. Os áxons são um dos elementos indicados candidatos à matéria escura, o qual foi proposto pela teoria de Percy-Kim, em 1977. Ela é uma homenagem ao detergente de roupas, porque ela limpou um problema existente na época. Ela ainda é uma partícula hipotética, ela é uma partícula elementar, e espera-se que a sua massa seja da ordem de 5. Espera-se que sua massa seja na ordem de 5 microelectronvolts dividido por c². E as suas principais interações são a gravitacional e a eletromagnética, o qual a eletromagnética ela atuaria em o qual na eletromagnética nós esperamos que ela haja fracamente. Há um experimento para a detecção do áxon, o qual é descrito o qual é realizado como o áxon sai do Sol, atravessa um campo magnético e, a partir disso, ele consegue produzir uma radiação, um raio-x. E esse raio-x pode ser detectável. E, a partir disso, nós conseguimos detectar que existe áxons. Os WIMPs. Eles atualmente são a principal explicação aceita para os físicos. Eles são partículas que interagem fracamente com a matéria, eles são massivos, são extremamente difíceis para detectar, e os experimentos para a tentativa de detecção deles são realizados embaixo da Terra. E, por conta de ser uma das principais explicações aceitas para os físicos, é uma das principais partículas que são pesquisadas atualmente. Os machos. É um termo teórico que designa um corpo astronômico hipotético,
os quais tendem a ser massivos em uma pequena área, tais como estrelas de nêutrons e buracos negros. Eles tendem a emitir pouca ou nenhuma onda eletromagnética e é uma das principais explicações aceitas atualmente para os astrofísicos. Esses podem realmente ocorrer, todavia, tendem a... E, apesar de ser uma ótima explicação, há suas limitações, pois, como nós sabemos, não há tantos buracos negros e nem estrelas de nêutrons que sejam conhecidos atualmente. A matéria escura morna. Um dos principais partículas que podem ser elas, os neutrinos estéreis, que é o quarto tipo de neutrino. Eles são extremamente mais massivos em comparação aos outros. Eles tendem a não interagir com a força fraca, têm carga nula, eles tendem a interagir somente gravitacionalmente e atualmente já existiram evidências de sua existência e existem trabalhos que são contra a sua existência. Então, os estudos atuais são extremamente conflitantes entre a existência ou sobre a sua existência. Gravitino. O gravitino é uma partícula supersimétrica do graviton. Isso é, gravitinos são diferentes do graviton. Eles possuem massa, enquanto o graviton não. Deve ser uma partícula estável para poder se encaixá-lo. E ele é um ferma que media as interações da supergravidade, o qual é uma teoria que explicaria a matéria escura. A matéria escura quente. Atualmente, a matéria escura quente é o único que nós realmente sabemos do que é feito. E ele é feito de neutrinos, que é uma partícula subatômica sem carga, que interage por meio de gravitação e por meio de força nuclear fraca, a qual é extremamente fraca. São muito leves, são extremamente abundantes, quase não interagem com a matéria e é o que nós achamos atualmente que seja uma matéria escura. Ao lado, vemos o experimento para a detecção dos neutrinos a partir do ricocheteio com um átomo, o qual foram para direções separadas. Isso é extremamente raro de acontecer. Os experimentos realizados. Como já foi dito anteriormente, um dos principais matérias pesquisadas são os WIMPs. Como são realizadas? Elas tendem a ser realizadas embaixo da terra, com diversas camadas de isolamento, diversas blindagens e detectores extremamente sensíveis. Na imagem ao lado, nós podemos ver um resumo de todos os experimentos e a área onde eles tendem a atingir a massa do WIMP. Nós iremos falar sobre o experimento Xenon, o LUTS, o DAMA, que atualmente se chama DAMA Libra, e o Cassini 100. O DAMA Libra é a segunda geração dos experimentos DAMA. O Libra vem de Large Sodium Iodide Building for Hard
processo. Ela tende a coletar a assinatura modal anual, o qual é composta de 25 cintilantes de cristal de sódio altamente puro. Ela estuda a variação da velocidade relativa da Terra. Estudou a variação da velocidade relativa da Terra, pois, devido ao Sol ser um corpo extremamente massivo em comparação a todos os outros corpos, a matéria escura tende a se concentrar em áreas mais próximas dele, o qual faz a matéria escura variar em torno da Terra. E assim, a partir do momento dessa variação, nós podemos detectar em alguns momentos uma grande quantidade, em outras baixas. E esse estudo é extremamente polêmico, pois encontrou evidências da matéria escura nos experimentos. Está escrito evidências erradas. Evidências de forma errada, desculpe. Na imagem ao lado, na primeira imagem, nós podemos ver como foi realizado o experimento, o qual os operadores tinham que usar roupas especiais e que tinham que ter máscaras de oxigênio, pois foi realizada no vácuo. Na segunda imagem, nós vemos os detectores. E na terceira imagem, nós vemos como foi realizado. A produção dele foram utilizados 2 isolantes, 2 construções de concreto, uma construção de ferro, um isolamento a vácuo, e após isso foram colocados os medidores dentro de suas respectivas caixas. O Dama Libra. Um dos principais resultados do Dama Libra foi a detecção de matéria escura por meio da variação do movimento terrestre, o qual atualmente está sendo pesquisado por outras fontes. Tentativa de replicação do experimento. Experimento Xenon. É a evolução do Xenon 10 e Xenon 100. Ele é um detector de xenônio líquido. Ele tem aproximadamente 32 toneladas de xenônio líquido puro, os quais 20 toneladas servem somente para alvo de interação. E esse seria da forma que a matéria escura colidiria com o xenônio liquefeito, e esse produziria um sinal pelo movimento do xenônio e pela liberação de elétrons. Mas nesse experimento não foi encontrada evidências conclusivas sobre a existência da matéria escura. Aqui é um dos principais resultados. Como foi dito anteriormente, não foi encontrada nenhuma evidência sobre a matéria escura. A linha vermelha seria a radiação de fundo esperada. Realmente, um dos efeitos principais que não foram observados foi a detecção da matéria escura, pois o que aparentava nesse experimento é que a radiação de fundo esperada era igual
a radiação encontrada, o que significa que não há colisão de matéria no xenônio, matéria escura no xenônio, a ponto de produzir um ponto fora da curva. Cone 100. Ele tende a reproduzir o experimento do Tama. Ele atualmente está sendo repensado e usou 160 quilogramas do elemento químico no laboratório subterrâneo na Coreia. E esses cristais têm a mesma pureza, aproximadamente, dos cristais do Dama Libra. Ela é uma colaboração do DMIS e o do KIMS, o qual tenta reproduzir o experimento Dama, e que ele tenta ter a sensibilidade compatível com a região do Dama Libra em 2 anos de experimento. Ele tem a construção extremamente parecida com a do Dama Libra. É possível afirmar que não há como nós dizermos que realmente exista uma partícula que nós podemos descrever como matéria escura, uma detecção direta de matéria escura. Mas, mesmo assim, ainda não podemos descartar o experimento Dama, porque ainda carece de fontes para a comparação. O experimento Lux-Zeppelin, ele é de xenônio, está dentro do criostato de titânio, o qual também está localizado a 1 milha debaixo da Terra, a qual os raios cósmicos podem ser reduzidos por um fator de 1 milhão em comparação à superfície. E a primeira imagem mostra como ele está atualmente. A segunda mostra como ele é por dentro, o experimento em si. E a terceira imagem mostra os detectores de xenônio. Aqui os resultados obtidos. Mais uma vez, podemos afirmar que ainda não foi possível a detecção de nenhuma matéria, mas esses experimentos em si não são de todos descartáveis, uma vez que podemos, dando resultados esperados, eles não são de todos descartáveis, uma vez que nós podemos usar como parâmetro eles para procurar em energias ainda mais baixas. Aqui é a bibliografia utilizada para a realização dos slides. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada.